O fim de semana do GP de Mônaco de Fórmula 1 já começou, e para uma das maiores equipes de todos os tempos da Fórmula 1, ele aparentemente foi um pouco mais lastimável e acabou correspondendo ao que eles esperavam desse fim de semana. Talvez um GP sofrido e que revelou alguns problemas, alguns defeitos crônicos do W13 mais uma vez. Quer saber tudo sobre isso? Então fique ligado porque chegou a hora do piloto! Fala pilota, sou Lucas Camargo, piloto de corrida há 10 anos e o carro da Mercedes nesse ano de 2022 vem sendo um pouco mais complicado do que o normal. Os túneis de vento não permitiram a previsão do porpoising na maioria dos carros da Fórmula 1, já que esse fenômeno aerodinâmico acontece apenas após os 250 km por hora. Isso significa que, como os túneis de vento são permitidos apenas a funcionarem até no máximo 180 km por hora, a maioria das equipes não conseguiu perceber esse fenômeno aerodinâmico. E a Mercedes foi uma delas, que projetou um carro mais sensível ainda a esse tipo de efeito, principalmente por conta do conceito Zero Side Pods nas laterais do W13. E isso aparentemente é um problema seríssimo para a Mercedes. E nesse GP de Mônaco, ao contrário das expectativas da maioria das pessoas e do que aconteceu lá no GP de Barcelona, com a anulação pelo menos parcial desse fenômeno aerodinâmico, isso foi justamente o contrário, pelo menos nesses primeiros treinos livres. A Mercedes sofreu muito com isso e aparentemente retornou com esse problema seríssimo no W13. Na verdade, pelo menos no treino livre 1, Hamilton acabou reclamando muito, mas muito mesmo, desse problema no seu carro e aparentemente continua sofrendo muito com as quicadas, principalmente ao final das retas. Eu vou falar tudo sobre isso nesse vídeo, explicar o motivo pelo qual a Mercedes deve estar sofrendo desse problema e inclusive contar um pouco mais sobre essas expectativas da equipe alemã para esse final de semana. É bem provável que ela não venha a ter um final de semana muito positivo e inclusive continue tendo algum tipo de problema com o porpoising. Enfim, não se esqueça de deixar o seu like aqui embaixo antes que esse vídeo comece para que você não esqueça lá no final. Então deixa o seu joinha, isso ajuda muito esse canal a crescer. E se você curte os vídeos do canal ou então é um novato, não esqueça também de se inscrever aqui embaixo no botão vermelho e ativar o sininho para todas as notificações. Mas vamos parar de enrolação e falar um pouco mais aí sobre a equipe alemã, a Mercedes. Vamos começar do começo. Antes mesmo do treino livre 1, a Mercedes já vinha falando que esse GP de Mônaco de Fórmula 1 provavelmente não seria um dos melhores para a equipe alemã. Ela não tem muito sucesso historicamente no Principado. Me parece que o carro da Mercedes, ou pelo menos a maioria dos carros da Mercedes, tem problemas nesse tipo de terreno, ou melhor dizendo, nesse tipo de circuito, principalmente relacionados ao problema de janela de temperatura dos pneus. Me parece que o que acontece recorrentemente, pelo menos de forma histórica nesse GP de Mônaco, é que a Mercedes geralmente é um pouco mais sensível a essa questão de janela de temperatura dos pneus. Isso significa que ela não consegue manter uma temperatura ideal ali para que os pneus funcionem da forma ideal, né, nos carros ali da Mercedes. Ela sempre fica uma temperatura um pouco abaixo no GP de Mônaco por conta da dificuldade de conseguir manter uma energia um pouco maior nas 4 rodas do W13 ou de outros carros ali da equipe alemã. E Hamilton, inclusive, é um dos pilotos que mais sofre com isso dentro da equipe. A gente via, por exemplo, ano passado, Valtteri Bottas com um pouco mais de facilidade no GP de Mônaco. E Hamilton não conseguia fazer com que os pneus chegassem na temperatura adequada. É claro que talvez isso não significaria tanto assim para esse ano de 2022, já que o carro é novo, a equipe poderia ter solucionado esse problema e tudo mais. Mas segundo algumas entrevistas, principalmente com alguns engenheiros ali da equipe alemã, isso deveria continuar acontecendo nesse ano também. Tanto os problemas de janela de temperatura da Mercedes, quanto outros problemas relacionados a esse carro do W13. Segundo um dos engenheiros ali da equipe alemã, o que deveria acontecer é que justamente a temperatura um pouco mais amena em Mônaco poderia sim levar a equipe alemã a ter algumas dificuldades, principalmente em janela de temperatura. Mas ele não chegou a falar tanto sobre o porpoising.
apenas que esse fenômeno poderia em algum momento voltar a assombrar a equipe Mercedes nesse ano de 2022. E foi exatamente isso que tem acontecido. Na verdade, o que o engenheiro havia dito é que apesar do otimismo de Toto Wolff após o GP de Barcelona de Fórmula 1, dizendo inclusive que o porpoising já não era um problema para a equipe alemã, sim, ele poderia retornar em algum momento. Apesar de que eles conseguiram ali solucionar pelo menos parcialmente esse problema, ele disse que essa questão poderia sim retornar e acabar atrapalhando os pilotos em alguma situação desses próximos circuitos do ano de 2022 da Fórmula 1. E na verdade foi exatamente isso que aconteceu. Nós pudemos ver no treino livre 1, por exemplo, Lewis Hamilton reclamando e muito de alguns problemas de quicadas em diversos momentos de uma volta. Me parecia, na verdade, que o que estava acontecendo é que Hamilton, apesar de não sofrer tanto com esse fenômeno durante as curvas, como aconteceu em outros GPs ali da Fórmula 1, como no GP de Miami, no próprio GP de Barcelona, onde, apesar de sofrer com porpoising durante as curvas, isso não era um problema tão acentuado, me parecia que Hamilton sofria muito, principalmente ao final das retas. No final da reta dos boxes e depois no final ali da reta curva do túnel. Parecia que ele sofria realmente muito com esse problema e ele chegou a dizer que era algo louco esse tipo de quicada no seu W13. E era uma situação que eles gostariam de tentar pelo menos corrigir para esse fim de semana. Ele entrou 2 vezes nos boxes. A primeira foi na intenção de fazer alterações importantes na parte dianteira do carro. Na segunda vez foi na intenção de fazer alterações na parte traseira do carro. Tudo isso na intenção principalmente de melhorar esse fenômeno aerodinâmico do porpoising. Mas não me pareceu que isso tudo iria levar sim a uma melhoria significativa para esse fim de semana. É claro que é bem provável que a Mercedes consiga encontrar algum tipo de solução, mesmo que ela não seja extremamente grande. Mas me parece que ele deve continuar sofrendo com porpoising. Em contrapartida, nós vimos George Russell, o companheiro de equipe de Hamilton, conseguindo lidar um pouco melhor com esse fenômeno. Quando nós analisávamos ali as imagens on-board do novato da Mercedes, nós percebíamos que o carro dele quicava muito menos do que o do veterano da equipe alemã. Muito provavelmente os dois estavam utilizando ajustes diferentes nesse fim de semana. E isso, na verdade, tem sido muito normal dentro da equipe Mercedes. George Russell utilizar um ajuste e Lewis Hamilton outro, por diversos motivos. Um dos motivos é o estilo de pilotagem distinto dos dois pilotos, que realmente acaba fazendo com que eles tenham uma certa diferenciação no ajuste do carro. Mas o motivo principal, segundo a maioria das fontes que eu tenho lido, é que os dois pilotos estão testando configurações diferentes na intenção de atualizar o W13 da forma mais rápida possível e também coletar o máximo de dados para que eles possam entender onde eles podem atacar principalmente o problema do porpoising e outros problemas que o W13 pode vir ter. E justamente por conta disso, nós vimos que George Russell tinha um carro um pouco mais estável, principalmente ao final das retas. Mas é discutível falar se ele tinha essa estabilidade também durante as curvas. O que nós sabemos é que mesmo que ele não tivesse, mesmo que o carro estivesse pior, ele ainda assim conseguiu um tempo um pouco melhor do que Lewis Hamilton, pelo menos no treino livre 1, o que pelo menos nos mostra que esse W13 de George Russell, que não quicava tanto quanto o de Lewis Hamilton, provavelmente tinha um acerto um pouco positivo em questão de desempenho com relação ao veterano da Mercedes. Mas uma questão que aparentemente foi interessante dentro da equipe alemã é que não me pareceu que ela estava tendo tantas dificuldades em questão de aquecimento dos pneus, pelo menos não nesse treino livre 1. Me parecia que os dois carros tinham um nível de aderência interessante e me parecia que os pneus estavam sim na janela de temperatura ideal. Apesar de que nesse primeiro treino livre, nós vimos Lewis Hamilton e George Russell muito atrás das posições que eles estavam acostumados a ficar nos outros GPs da Fórmula 1. É bem provável que com o treino livre 2 eles consigam melhorar esse ritmo, lembrando inclusive que esse vídeo está sendo gravado logo após o treino livre 1, ainda não tive a oportunidade de assistir o treino livre 2, ou seja, a análise que eu estou fazendo é tanto do histórico desse ano de 2022,
quanto desse treino livre 1 e que na verdade nos mostra os principais problemas da Mercedes com toda certeza e que ela deve sofrer no decorrer desse fim de semana. Enfim, acaba que é bem provável que George Russell consiga aí ter um acerto um pouco melhor e nesse treino livre 2 nós vejamos Lewis Hamilton e Russell com um ritmo um pouco mais interessante. Mas nós podemos ver que já existe um certo déficit entre a Mercedes e outras equipes, entre elas Red Bull, Ferrari e até mesmo a McLaren, que conseguiu boas posições no TL1. Mas enfim, qual que é a sua opinião sobre esses assuntos? Você realmente acredita que a Mercedes pode continuar tendo certa dificuldade nesse fim de semana, como já vinha sendo previsto aí para Hamilton e Russell, ou você acha que na verdade ela deve sim trazer algum tipo de novidade que venha fazer a diferença para esse GP de Mônaco e Fórmula 1? Comenta aqui embaixo a sua opinião sobre isso, eu quero saber o que você pensa sobre esse assunto também. Eu acredito que a Mercedes deve vir para ser terceira ou quarta força desse fim de semana. Realmente o histórico da equipe alemã não é dos melhores nesse GP do Principado e na verdade ela sempre tem problemas, seja de aquecimento ou de outras questões. Me parece que esse problema do porpoising deve ser gerado por conta da grande carga aerodinâmica em cima do W13, o que faz sim com que o carro da Fórmula 1 tenha um pouco mais de força pressionando em direção do asfalto. Dessa forma, é muito mais fácil que esse efeito aerodinâmico acabe acontecendo. Não se esperava que ele fosse acontecer abaixo dos 290, 300 km por hora, mas é isso que tem acontecido no carro da Mercedes. Muito provavelmente por conta dessa grande carga aerodinâmica, que talvez faça inclusive com que os dois pilotos tenham que subir um pouquinho a altura do carro na intenção de diminuir esse efeito aerodinâmico. Mas ainda assim, independente de qualquer coisa, a Mercedes nesse momento, com toda certeza, não seria a minha aposta para esse fim de semana. Acredito muito mais na Ferrari, como eu disse até mesmo no vídeo de ontem, que inclusive foi um vídeo muito bom, que eu falei sobre as expectativas desse GP de Mônaco de 2022. Você pode assisti-lo apenas pesquisando nos vídeos aqui do Hora do Piloto. Mas enfim, se você gostou desse vídeo, curtiu a análise que eu fiz, não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo, o seu joinha faz toda a diferença. Também não esqueça de inscrever-se no canal e ativar o sininho para todas as notificações para não perder nenhum vídeo novo. E claro, fique ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto!